E já direcionando para a nossa última palestra da noite, encerrando com chave de ouro, inclusive, não é mesmo? A doutora Ivana Davi. A doutora Ivana Davi é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também é especialista em teoria da prova no processo penal, integra a Coordenadoria Criminal e de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça, é membro da Comissão de Discussão da Nova Lei de Execução Penal da OAB, Seccional São Paulo, bem como da Comissão de Direito Digital e Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela falará para nós, então, encerrando esse congresso online sobre segurança pública, trazendo aquele tema sobre as prisões na ótica do pacote anticrime. Seja bem-vinda, doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Maurício. Eu agradeço imensamente a oportunidade, o convite da Verbo Jurídico. Não poderia deixar de agradecer Henrique Hoffmann, um grande amigo, um excelente delegado de polícia, e hoje os meus parceiros de mesa, o doutor Adriano Costa, também um grande amigo, e a doutora Natália, a quem eu aprendi muito sobre direito constitucional e adiro à maioria das alegações que ela nos proporcionou com a sua profundidade constitucional. E o meu tema é absolutamente correta a nossa colocação, o juiz sempre fala por último, e falar sobre prisão num dia como hoje, depois de quase 48 horas, julgando, né, a nossa Corte Suprema, tentando entender o que é o artigo 316 do Código Penal, artigo esse, né, colocado, nos trazido pelo pacote anticrime, nada mais esclarecedor do que um dia como esse, nesse encerramento de um evento que eu tenho acompanhado e aprendido muito. A nossa ideia aqui é sempre colocar reflexões, é sempre trazer provocações, porque é assim que a gente vai melhorando o sistema de justiça. Quando a gente fala de prisão, né, no ordenamento jurídico, e depois de tudo que o doutor Adriano colocou e que a doutora Natália nos colocou, não é fácil discutir esse tema nessa colcha de retalhos, nesse mosaico que virou o ordenamento jurídico. Quando a gente fala dos players de segurança pública, e a gente fala de polícia judiciária, a gente fala de poder judiciário, e eu gosto de colocar muito bem claro que na Constituição Federal só existem duas autoridades, a autoridade policial, o delegado de polícia, primeiro garantidor da Constituição Federal, e a autoridade judicial, que é o juiz de direito, que é aquele que tem a função constitucional de dizer o direito no caso concreto. Essas são as duas autoridades, são os primeiros, né, que têm acesso e a comunicação das condutas criminosas. É claro que os meus antecessores foram absolutamente pontuais em dizer que o que vai acabar com a violência no nosso país não é o Código de Processo Penal e nem a Constituição Federal, como a doutora Natália nos colocou muito bem, e sim políticas públicas. O que vai acabar com a violência no nosso país, você pode colocar o maior judiciário, você pode colocar a maior polícia judiciária, você pode colocar a maior polícia militar, guarda metropolitano, todos os players de segurança pública. Não é isso que vai acabar com a violência no nosso país. A doutora Natália lembrou bem, para a gente ter uma ideia, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Quando a gente fala do Brasil, nós estamos lá, nos 212 milhões de habitantes, segundo o censo desse ano. Daí nós somos o 5º país maior do mundo. Depois, antes de nós, ainda tem os Estados Unidos, com 313 milhões de habitantes. E como nós vamos resolver isso? Com políticas públicas, né? Moramos num país continental, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Um país que faz fronteira com 10 outros países na nossa fronteira seca, que tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, 5 mil quilômetros de fronteira molhada, e hoje, né, o 5º maior país dono de uma facção criminosa que permeia todo o território nacional, passando droga, produzindo droga, consumindo droga, plantando maconha, e com a maior facção aqui, a 2ª maior facção criminosa do mundo. Então vejam que quando se fala em segurança pública e quando se fala em prisão, a matéria é desafiadora
né, até que a gente consiga costurar dentro do ordenamento jurídico todas essas funções, todas essas possibilidades dentro e fora do nosso ordenamento jurídico. Então, aí eu pontuo que segurança pública, por mais boa vontade que tenha o capítulo de segurança pública, do artigo 144 da Constituição Federal, e todas as outras polícias que cada dia, né, se tenta colocar de forma diferente, por si só, não vai resolver o problema de violência e nem de insegurança que permeia o nosso país. Nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, nós precisamos de mais igualdade, situações que, obviamente, não estão afetas nem à polícia judiciária, nem à polícia militar e nem ao poder judiciário. Então, são questões que ultrapassam a boa vontade, né, e todo o envolvimento que as polícias têm no nosso país. Nós temos uma Constituição, como bem colocado pela doutora Natália, cheia de direitos e garantias. Uma Constituição prolixa, né, que, ao que a gente percebe, parece que a Constituinte ela se empolgou e resolveu tecer considerações além do necessário. E isso, ao invés de ajudar a democracia, ajudar a república, percebemos na nossa rotina que, por vezes, atravanca, por vezes freia, por vezes impossibilita, né, um trabalho melhor, mais igualitário no nosso país. Somos em 27 estados mais Distrito Federal, cada qual com as suas dificuldades, cada qual com a sua formação, cada qual com a sua população. Estados como São Paulo, que tem 46 mil habitantes, estados como o Amazonas, o maior estado do país, tem 2 mil habitantes. Quer dizer, são desigualdades que, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de prisão, quando a gente fala de Código de Processo Penal, começa a fazer uma grande diferença. Eu tenho um ordenamento jurídico todo para cuidar de um país com tanta desigualdade. Desigualdade em todos os sentidos que nós podemos alinhavar, como bem disse o doutor Adriano, desigualdade, inclusive, de número de polícia. Nós temos uma polícia militar no estado de São Paulo de 89 mil policiais militares. Eu tenho uma polícia civil, hoje, de 29 mil policiais. Se eu somar tudo, São Paulo tem a maior polícia do Brasil. Se eu juntar todas as polícias dos outros 26 estados, elas ficam menores que a polícia do estado de São Paulo. Então, vejam que dificuldade que nós temos em discutir polícia em âmbito nacional. E temos mais, temos um Código de Processo Penal todo alinhavado, né, desde 1940, que vem sendo costurado e emendado para essa sociedade tão desigual, onde essa polícia desestruturada e sem ter o devido valor merecido, né, acaba tendo que trabalhar e enfrentar. E eu faço um adendo aqui, doutora Natália, que eu não me aguento. Ao invés da gente possibilitar o PM de andar, né, sem pagar o transporte, o bom mesmo era fazer com que o policial militar tivesse um bom vencimento e aí ele não precisaria, né, ir de ônibus ou voltar de ônibus fardado, colocando a sua vida em risco e, eventualmente, não precisar pagar passagem. O caminho, né, para se prestigiar, para se trabalhar com uma polícia valorizada, um dos caminhos, um dos pilares é pagar bem os nossos policiais. E quando eu falo em estruturar a polícia, não é arma e viatura. A polícia precisa de muito mais que arma e viatura. Mas isso é uma outra conversa para um outro seminário que a gente vai enfrentar por aí. São as minhas idiosincrasias que eu tenho e que eu defendo muito, principalmente a polícia judiciária do nosso país. E quando a gente fala de sistema de prisão, primeiro temos que falar sobre o sistema constitucional. A doutora Natália coloca muito bem, nós temos lá do artigo 5º até o artigo 17, todos os direitos e garantias fundamentais de um cidadão. E a função de um juiz criminal, eu sou juíza há 30 anos, tenho 28 anos de juíza criminal, estou no Tribunal de Justiça, na 4ª Câmara Criminal, há 7 anos. Então, fiquei 23 anos em primeiro grau, estou 7 anos na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E quando a gente fala de segurança pública, e quando a gente fala de direitos fundamentais, o que um juiz faz, um juiz criminal, o tempo todo,
é exatamente fazer essa equalização entre direitos e garantias e dever poder do Estado no combate à violência e à criminalidade. E entre esse combate, entre esse poder e dever do Estado, está, via de regra, a segregação da liberdade. Por quê? Porque a polícia judiciária, na sua investigação, a sua função constitucional de investigar, e aqui eu coloco que o Ministério Público, a partir do pacote anticrime, agora no Código de Processo Penal, pode investigar, mas no meu sentido, do professor Hoffman, que já escreveu muito sobre isso, sempre de forma supletiva, porque na Constituição Federal a investigação está afeta à polícia judiciária, leia-se Polícia Civil e Polícia Federal, não raras as vezes o delegado de polícia tem que se socorrer ao Poder Judiciário a busca de representação de medidas cautelares, sejam elas preparatórias à investigação ou incidentes à própria investigação ou inquérito policial que ele vem atuando e trabalhando hoje com medidas cautelares, principalmente via inteligência artificial, interceptação telefônica, interceptação telemática, georreferenciamento e outras tantas medidas, infiltração virtual, todas essas medidas de investigação que necessitam de prévia autorização judicial. Quando o delegado socorre ao Poder Judiciário, o que tem o juiz criminal é exatamente fazer esse peso, né, entre a garantia constitucional do cidadão em, eventualmente, se comunicar pelo telefone e ninguém escutar a conversa dela, o sigilo, né, da comunicação, e o direito da sociedade em ver aquela pessoa suspeita de uma conduta criminosa, ter aquele direito suspenso por 15 dias no primeiro momento, e depois pode ser eventualmente prorrogado essa medida cautelar, a fim de que se investigue e que se trabalhe a segurança pública. Essa é uma função constitucional do juiz criminal, que o tempo inteiro sopesa garantias constitucionais e o dever-poder da polícia judiciária em investigar. Essa é a rotina. Eu afasto essa garantia por um tempo determinado, de forma fundamentada, dou ciência ao Ministério Público e o delegado de polícia, a polícia judiciária, faz a sua investigação. E a prisão, professora, é a mesma coisa? Felizmente, não. A prisão em flagrante, ela ocorre, via de regra, a maioria dos casos que nós atuamos hoje é em prisão em flagrante. No Fórum da Barra Funda, o maior fórum criminal, 111 juízes criminais atuam praticamente 24 horas por dia. O maior número de processos que nos chegam iniciam-se por comunicação de prisão em flagrante. E a prisão em flagrante, que pode ser realizada a custódia por qualquer um do povo, e aqui eu coloco, inclusive, a Guarda Metropolitana, na realidade, quem prende em flagrante, ao meu sentir, é o delegado de polícia. É ele que autua, é ele que preside esse auto de prisão em flagrante, é ele que captura, é ele que subsume aqueles fatos que são relatados pelo policial militar, pelo GCM, pelo qualquer um do povo, adequa e autua e lavra a prisão em flagrante, e tem, pela Constituição Federal, 24 horas para apresentar ao juiz competente. Juiz competente é aquele que a Constituição Federal e a Constituição Estadual e as normas, né, as leis estaduais, importam em definir mais uma garantia constitucional, que é o juiz natural. O juiz natural, aquele que recebeu a comunicação da prisão em flagrante após distribuição no distribuidor criminal, e aqui eu vou abrir um parênteses depois para voltar ao Supremo Tribunal Federal, é aquele juiz que vai atuar naquele caso até a sentença final, seja sentença condenatória, seja sentença absolutória, é aquele que vai reconhecer ou não a procedência ou a improcedência do pedido feito pelo Ministério Público, em 99% dos casos, titular da ação penal pública incondicionada e às vezes condicionada, mas sempre raras às vezes a queixa-crime, que começa pela representação e pela peça da parte. Então, essa é a função. Nesse momento, o juiz vai analisar esta prisão. E a novidade do pacote anticrime, já aqui no nosso assunto, é exatamente a audiência de custódia.
Eu fui 10 anos juíza corregedora do Estado de São Paulo. Por 10 anos, eu fui a juíza que atuei em todos os inquéritos policiais da comarca da capital. O Estado de São Paulo ele é dividido em comarca da capital, DECAP, macro, que é o Grande São Paulo, 10 DEINTERs, e os departamentos especiais de polícia, DHPP, DENARC, que é o nosso departamento de narcótico, nosso departamento de crimes contra a pessoa. É uma polícia judiciária extremamente estruturada. E eu era essa juíza corregedora, fui essa juíza corregedora durante 10 anos e atuava com uma equipe de mais 10 juízes em todas as comunicações de prisão em flagrante da capital, todas as medidas cautelares incidentais e preparatórias à investigação e todos os atos de polícia judiciárias referente à condução de preso, como permanência. Na época ainda, só para apimentar ainda a minha jurisdição, eu tinha 10.600 presos em carceragens de distrito policial. Coisa fácil, uma rotina de 24 horas, rotina essa que foi quando o primeiro comando da capital, essa facção criminosa, começa a atuar dentro dos presídios de São Paulo. Então, a minha rotina era uma rotina bem calma, como vocês podem imaginar, e com poucos problemas a nível de segurança pública na capital de São Paulo com 12 milhões de habitantes. Essa audiência de custódia, hoje referendada pela lei anticrime, então está no nosso Código de Processo Penal, é uma audiência de custódia que até então, em 2014, 2015, foi idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça por uma resolução. Eu sou uma juíza rebelde, viu, doutora Natália? Doutora Adriano já me conhece. Lei, ordem pública, rito processual, ordem pública. Então, audiência, ao meu sentir, só pode existir prevista por lei. Enfim, a resolução, na época, o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente, por sua vez, do CNJ, era o ministro Lewandowski, juiz de São Paulo, quinto constitucional OAB, e ele, através do seu assessor, doutor Lanfred, juiz de direito de São Paulo também, assessor dele até hoje, idealizaram a audiência de custódia amparada em convenções, né, e tratados internacionais. Em 2015, São Paulo, cansado de resistir, monta uma estrutura de audiência de custódia no Fórum da Barra Funda. 6 meses depois, todo o estado de São Paulo e todo o Brasil começa a fazer. Nessa audiência de custódia, além da apresentação do auto de prisão em flagrante em papel, o que foi feito durante 40 anos, a apresentação pessoal do preso. E o preso, então, é ouvido sobre as condições fáticas da sua prisão, sem se manifestar sobre o fato, e o juiz analisa, né, a constitucionalidade e a legalidade daquela prisão em flagrante. Artigo 287 do Código de Processo Penal, com a mudança da lei anticrime que entrou em vigor no finalzinho do mês de janeiro. Então, a audiência de custódia de 2015 até janeiro de 2020 era realizada em todo o país através de resolução do CNJ, passa a fazer parte do ordenamento jurídico no artigo 287 do Código de Processo Penal. Por ironia do destino, 2 meses depois entramos em estado pandêmico no país e agora, nos últimos 6 meses, creiam, meus alunos, as audiências de custódia estão suspensas em todo o país. Vejam, como bem disse a doutora Natália, como é difícil judicar e trabalhar. O país não é para mirim, não é para iniciante. Toda aquele arcabouço, aquela sustentação que se existia da necessidade da audiência de custódia foi rejeitada por esse mesmo CNJ, que entende que não se pode fazer audiência de custódia por meio virtual, e há 6 meses o país não faz audiência de custódia. Então, aquilo que era necessário para validar a comunicação da prisão em flagrante da autoridade policial
que é autoridade com profundidade processual penal. É autoridade pelo Estatuto do Delegado de Polícia, a Lei 13.830, de 2013, que fala o que é a função, dever de um delegado de polícia, carreira jurídica, autoridade policial com dever de investigação, lá no 144 da Constituição Federal, tudo aquilo que existia, agora, nos últimos 6 meses, não existe mais. Nunca se houve dúvida, e eu falo isso pela minha experiência, de 30 anos de carreira, eu sempre li prisão em flagrante no papel, nunca se houve nenhuma dúvida sobre a validade, sobre a constitucionalidade, sobre a seriedade do delegado de polícia quando lavram o auto de prisão em flagrante e levam no juiz no prazo de 24 horas. Enfim, essa é uma formação e o juiz, nesse momento, ouvindo o preso, dando a palavra para o promotor de justiça, dando a palavra para os defensores públicos. São Paulo tem uma estrutura, o país praticamente todo tem uma estrutura de defensoria pública que funciona, e nos estados e nas cidades que não tem defensor público, a OAB trabalha, né, com se manifestam e o juiz ratifica ou não aquela prisão em flagrante, ou convolando a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou, eventualmente, substituindo aquela prisão em flagrante por outras medidas não segregadoras, e está lá, tornozeleira, comparecimento pessoal, todas aquelas medidas que estão lá no 318 do Código de Processo Penal, que substituem a prisão por medidas que não seja o cárcere, ou, eventualmente, relaxa aquela prisão, entendendo que ela é ilegal, entendendo que ela está contra o ordenamento jurídico e, eventualmente, dependendo do abuso e da ilegalidade, ele pode até extrair cópias e mandar processar quem prendeu por abuso de autoridade. Essa é a primeira inovácio que tem com audiência de custódia e com essa audiência onde o juiz vai ou não determinar a manutenção ou soltar ou substituir a prisão por outra medida que não restritiva de direito. E aí já vem a primeira dúvida e a primeira discussão que reside nessa mudança processual com a lei anticrime. O juiz pode transformar, convolar a prisão em flagrante que lhe foi apresentada em prisão preventiva ex officio? Está lá no artigo da lei que juiz não pode mais decretar a prisão ex officio. Ela tem que ser provocado pelo delegado de polícia ou pelo promotor de justiça. Já está aí, doutora Natália, mais um case que se instalou a partir de então. Até a semana retrasada, as duas turmas do STJ entendiam que o juiz podia, né, convolar a prisão em flagrante em prisão preventiva, independentemente da representação do delegado de polícia ou do promotor em audiência. De 2 semanas para cá, se mudou esse entendimento e agora se decidiu que o juiz não pode convolar ex officio. O juiz só pode soltar, relaxar, revogar a prisão preventiva ex officio. Decretar nas últimas 2 semanas não pode mais. Meus alunos, meus ouvintes, meus seguidores, vejam como está fácil estudar para concurso. Por isso que a gente tem que estar sempre linkado a um curso preparatório, porque são esses cursos, são essas trocas de informação, são esses professores que ficamos dia e noite contactados e conectados, porque a mudança no ordenamento jurídico é muito difícil. E aqui eu abro um parênteses, porque a doutora Natália bem colocou. O ministro Fux, que assumiu no começo do mês, se propõe juiz de carreira. E vocês vão ver que eu vou repetir isso o tempo inteiro, porque é o meu mantra. Eu sou uma juíza de carreira. Juiz de carreira. Já propôs, esta semana, várias mudanças no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é que, distribuído qualquer tipo de recurso de agravo, qualquer tipo de pedido no Supremo Tribunal, havendo a desistência da parte, o juiz
o ministro fica prevento. Eu confesso para vocês que eu nunca imaginei que não seria assim. Esse é o artigo 26 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nas cortes estaduais, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se eu sou a desembargadora preventa para um HC, enquanto este recurso não for julgado, enquanto a sentença condenatória ou absolutória não vier para mim e eu relatar e mandar à mesa for julgado e transitar em julgado, eu continuo sendo a juíza do processo. Por quê? Porque esse é o princípio constitucional do juiz natural. Um indivíduo foi preso em flagrante, foi na audiência de custódia, o juiz convolou a prisão em flagrante em prisão preventiva. Por exemplo, um crime de roubo. Ele foi para o presídio, o advogado ou a defensoria pública impetrou um habeas corpus dizendo, por exemplo, que o fato é atípico. O habeas corpus foi distribuído para a desembargadora relatora Ivana Davi, da 4ª Câmara Criminal. Eu estou preventa. A defensoria desiste do acordo, ficaram com medo de, eventualmente, eu pré-julgar o caso e falar, não, era um roubo, sim, inclusive um roubo, o indivíduo foi muito perigoso. Nossa, a desembargadora já disse não só que era um roubo, e ainda disse que ele era perigoso. Eles desistem antes do processo, antes do HC e a mesa. E depois de 2 semanas, o advogado, a defensoria sai e entra um advogado. Ele entra com outro HC. Ele começa a entender que a tese de defesa dele vai ser outra, impetra o HC. O HC vem para mim. Não adianta desistir. Esse HC é julgado. Eu nego o provimento ao HC, não concedo a ordem. Vai ser julgado, é condenado ou é absolvido, se o recurso for da defesa ou se o recurso for da acusação, e não raras as vezes os recursos são dos dois, a apelação, eu continuo prevendo. Julguei a apelação, foi confirmada a sentença condenatória, ele começa a cumprir pena no sistema prisional, resolveu discutir um agravo, por exemplo, para discutir remissão de pena, ele está lendo lá no presídio, porque quem lê no presídio ainda tem remissão de pena, e pede para mim remissão, ele resolve fazer, pede para o juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau fala, não vou compensar, não vai remir seus dias de prisão. Ele agrava, vem para mim. Então, vejam que eu não consegui entender como isso não acontecia no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, o advogado ou impetrante, ou qualquer um dos players, desistia, fechava a casa do distribuidor e aquele ministro não ficava prevento. 3 dias depois, ele entrava com outro HC, por exemplo, ia para o ministro posterior a ele, porque a distribuição é por o sistema de inteligência artificial. Então, vejam que existem algumas condições no nosso processo penal, doutora Natália, que só com muita boa vontade a gente vai conseguir resolver. E o ministro Fux, atento a tudo isso, porque é juiz de carreira, e todos os seus assessores no CNJ são juízes de carreira, já mudou o regimento interno e saiu publicado hoje a mudança do artigo 26. E disse hoje também, no finalzinho do julgamento sobre o caso do André, do REP, que vai trabalhar para tentar ter uma maior unanimidade no julgamento de uma corte, porque é exatamente essa falta de unanimidade, como eu coloquei, por exemplo, no caso do juiz de ofício decretar a prisão, convolar a prisão em flagrante em prisão preventiva, que até 2 semanas atrás o juiz podia fazer de ofício, e eu escrevi um artigo sobre isso com uma juíza de Pernambuco. 2 semanas depois, todo o que as 2 turmas do STJ tinham decidido não é mais, porque se mudou o entendimento. Então, vejam essa dificuldade. Então, essa primeira mudança na audiência de custódia, onde o preso é apresentado junto com a comunicação de prisão em flagrante, feita essa audiência, o juiz decide sobre a validade, sobre a necessidade ou não da manutenção dessa prisão cautelar, ouvida as partes. Hoje, temos mais um senão ainda na audiência de custódia. A possibilidade do Ministério Público, isso não está na minha matéria, mas a gente vai deixar um touchzinho aqui para a gente pensar sobre isso, sobre o acordo de não persecução penal, que também pode ser realizada na audiência de custódia. Logicamente, aí o preso vai fazer isso no gabinete do promotor de justiça.
é com o promotor de justiça que esse acordo de não persecução penal é realizado, tem que existir uma confissão nesse caso, tem que haver algumas condições, principalmente o interesse público e o crime não gerar clamor público, e depois vem para o juiz homologar, que pode ou não ouvir o beneficiado, né, nessa oportunidade de novo. Então, essa é uma grande mudança, e nesse momento também eu coloco mais um ingrediente que está suspenso na relatoria do ministro Fux, que também vai azedar ainda mais a situação, que é o juiz de garantias. Tudo isso que nós estamos contando, colocando para vocês nesse primeiro momento, nessa primeira prisão que é levada ao Poder Judiciário, tem que ocorrer dentro do que o pacote anticrime propõe. E volto a dizer que está suspenso, e a suspensão termina agora em novembro, dentro do juiz de garantias, que também merece uma palestra só para a gente falar sobre isso. O juiz de garantias está suspenso, esse departamento de inquérito policial e polícia judiciária, o qual eu presidi por 10 anos, é uma espécie de protótipo do que é o juiz de garantias, não funciona como está na lei, mas é um balão de ensaio onde a gente tem falado um pouco disso por esse país e orientado os colegas para atuarem da forma que o DIPO mais ou menos atuava. O DIPO ia até o oferecimento da denúncia, com o oferecimento da denúncia, os autos da denúncia vai para o juiz da vara, que é o juiz que vai processar. No juiz de garantias, o juiz recebe a denúncia da defesa preliminar e, com a ratificação da defesa preliminar, é que manda para o juiz da instrução. Mas, volto a dizer, isso não está na nossa aula, mas eu não resisto, o doutor Adriano me conhece, a um detalhe, a colocar para vocês essas provocações, a colocar para vocês essas reflexões, que somos todos nós juntos, com os nossos olhares processuais constitucionais, é que vamos encarar e tentar resolver esse grande labirinto que é falar sobre segurança pública. Pois bem, professora, então deu tudo certo. A polícia militar autuou o indivíduo que estava saindo de uma agência bancária com um malote de dinheiro, mas disse que só encontrou um malote porque ele estava jogado no chão e só pegou o malote porque ele ia procurar o proprietário. A polícia militar encontrou toda essa situação, levou todos para a delegacia de polícia, o delegado de polícia autuou, ouviu todas as testemunhas, pediu para buscar lá as gravações, como está lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, lavrou o auto de prisão em flagrante, certificou nota de culpa, tudo que está lá e devidamente exigido no Código de Processo Penal e na Constituição Federal, e apresenta no juiz na audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz ouve o réu, as partes ouve também, se pergunta sobre algum abuso, algumas consequências, o que aconteceu, como é que foi, se prendeu, normalmente ele apanhou, tomou choque, básico que um juiz criminal ouve o dia inteiro. O juiz entende que é caso de manutenção daquela prisão, reconhece todos os requisitos que estão lá no tipo penal, não é nenhum caso do 310, parágrafo 1º, não agiu em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, o juiz afasta isso, decreta a prisão preventiva, está lá. Dentro dos requisitos, e a lei anticrime, para variar, ainda coloca mais um detalhe. A lei anticrime fala que juiz não pode dar liberdade provisória para, eu vou até ler para vocês, quem é reincidente, quem participa de organização criminosa armada ou milícia, porte de arma de uso restrito, 310, parágrafo 2º. Meus alunos queridos, dá até preguiça de falar sobre isso. Colocar numa lei que um juiz não pode dar liberdade provisória para o indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, com todas essas idas e vindas, como a professora Natália colocou, por 1 milhão de vezes já disse que não pode, que não existe impossibilidade de liberdade provisória. Cada caso é um caso. Cada fato é um fato. A lei não pode restringir um direito de liberdade a ninguém. Nem em crime hediondo se tem essa discussão mais. Então, o pacote anticrime, e aqui a gente já abre um outro parênteses sobre isso, ele é um Frankenstein, todo mal ajeitado, porque ele vem
de uma equipe formada, resultado, né, de uma operação, de uma força-tarefa, de uma operação denominada Operação Lava Jato, que teve resultados muito bons. Eu sou uma defensora da Lava Jato, não concordo com tudo que foi feito, mas defendo no todo a investigação que foi realizada no nosso país. Corrupção é crime que mata. E vem esse pacote para o nosso parlamento, e aí esse boneco foi puxado de um lado, puxado de outro, empurrado daqui, emprestado de lá, e ele foi desmoronando o tempo todo. Como se não bastasse, o ministro Alexandre de Moraes, que é da minha turma, também tinha em paralelo um outro projeto de lei, também tentando, no viés de endurecer um pouco mais a nossa legislação, e aí, não feliz, eles juntaram, segundo consta, esses dois projetos, deram uma mexidinha e saiu esse pacote anticrime. Imaginar que, além de tudo isso, ainda surgiu o artigo 316, que deu toda essa confusão que nós assistimos esse final de semana. Faltou conversar, faltou discutir, faltou audiência pública com aqueles que trabalham com segurança pública. Eu acho que um grande vício do nosso país, e talvez isso seja um pouco de falta de humildade de todos, é chamar a discussão, né? A audiência pública existe para isso. Você não precisa concordar comigo na audiência pública, mas ouvir o outro, o seu olhar, a sua forma de trabalhar, aqueles que são mais experientes, aqueles que têm mais uma profundidade naquele estudo. É isso que vai fazer com que a gente tente acertar numa legislação. E volto a dizer, como nós começamos, uma legislação única, federal, para um país totalmente diferente de pontos por pontos. Nós temos... É muito difícil você querer uma situação processual penal para ser aplicada no estado de São Paulo e outra para ser aplicada no estado de Roraima, onde eu estive dando uma palestra, onde aqui o Tribunal de Justiça tem 2.600 juízes no primeiro grau e 360 desembargadores. Na Bahia, tem 25 desembargadores. Esse é o Tribunal de Justiça. São Paulo, 25 desembargadores, é o órgão especial. Então, como é que a gente pode trabalhar um único ordenamento jurídico para estados, tribunais, juízes, advogados, delegados, com uma realidade totalmente diferente? Mas é assim que vivemos no Brasil. E, por isso, todos esses desencontros, como bem colocou o doutor Adriano e a doutora Natália, em toda essa situação que é enfrentar e resolver o problema insegurança pública. Essa é a primeira discussão que se planta aqui sobre prisão, o olhar da prisão na nova lei, no pacote anticrime. Então, o próprio pacote ainda impõe ao juiz a impossibilidade de dar, né, de deferir um pedido de liberdade provisória para esses tipos penais. Ao meu olhar, e aqui fica a reflexão e a provocação para as aulas de pós-graduação que vêm por aí, já estão com as inscrições abertas, segundo a gente já está sabendo aí na Verbo, para discutir se isso é constitucional ou não. Eu, depois a doutora Natália, que é uma profunda conhecedora de direito constitucional, me cheira inconstitucionalidade. Me cheira inconstitucionalidade. Mas o tempo vai dizer. Outra discussão. Já acabou meu tempo? Já acabou meu tempo, Maurício? Mais alguns minutos ainda, doutora. Temos algumas perguntas. Eu vou ficar até sábado. Eu vou ficar até sábado com eles. Outro detalhe que tem também é o 316 da prisão, da necessidade ou não da prisão, nesse caso de revisão de prisão em 90 dias. Eu ouso dizer que eu não sei por que alguém ficou, uma corte se reuniu para ficar 2 dias discutindo uma situação que o STJ já tinha definido de forma clara. As duas turmas do STJ já tinha definido que esses 90 dias só valem para o primeiro grau. Depois que se reconheceu a responsabilidade criminal numa sentença condenatória, o juiz perde a sua jurisdição. O juiz, quando prolata a sentença, seja condenatória, seja absolutória, o juiz não pode mais falar no processo.
Quem quiser se aprofundar em jurisdição e competência, leia Atos Guzmão Carneiro. É a única monografia, professor da USP, que se aprofunda nessa matéria. O juiz encerra a sua jurisdição quando prolata a sentença. O juiz só vai poder falar mais uma vez em eventuais embargos de declaração, né, interpostos contra a sentença dele por omissão, por dúvida ou contradição. No mais, o juiz não pode falar mais. O juiz só pode falar se eventualmente o tribunal lhe mandar uma carta de ordem, determinando que o juiz decida isso ou aquilo, ou tome uma providência, ou ouça uma testemunha, ou busque um laudo pericial. No mais, o juiz não tem mais jurisdição. Impossível para um juiz, dentro do ordenamento jurídico que até ontem eu conhecia, proferir qualquer tipo de decisão, principalmente no que tange à liberdade de um indivíduo. Se o processo está no tribunal e já foi à mesa e por 3-0 foi mantida a sentença condenatória, o desembargador relator também não pode mais falar no processo. E tem mais um senão nessa discussão. Nas cortes estaduais se encerra a discussão sobre autoria, materialidade, sobre prova. Pela Constituição Federal, não se discute mais prova nem no STJ e nem no Supremo Tribunal. A função, a limitação em razão da matéria no STJ e no Supremo Tribunal Federal, tecnicamente falando, não poderiam falar sobre fato. Fato se discute, se encerra nas cortes estaduais. Então, toda essa discussão que nós estamos vivendo, primeiro de que de 90 em 90 dias a prisão deve ser refeita. É lógico que o olhar do legislador foi para aquela massa carcerária que não é de 800 mil presos. Nós temos 305 mil presos dentro do sistema prisional em regime prisional. Depois, nessa conta de 800, entra semiaberto, aberto, até tornozeleira eletrônica entra nesses 800. Nós temos, no sistema prisional, hoje, por volta de 305 mil. O Estado de São Paulo tem 216 mil presos. Esse artigo 316, logicamente, tem o seu lado, que a gente não pode ignorar, que é a preocupação do indivíduo que está esquecido dentro de um presídio, a preocupação de um indivíduo que está há 5 anos esperando uma plenária de júri. São situações pontuais e fáticas que, logicamente, né, a justiça tem que ser chamada a dizer. Agora, colocar essa situação para preso condenado, não uma, mas 2 vezes, com 25 anos de pena, e se indagar se existe necessidade para se manter esse indivíduo preso, com todas as vênias que me deve, até porque por questão funcional, pela Lei Orgânica da Magistratura e por resolução do CNJ, eu não posso me manifestar sobre processo em andamento, nos causa estranheza a mais, porque a matéria estava decidida pelo STJ também, pelas suas 2 turmas. Essas são as novidades mais impactantes sobre prisão e sobre a modificação que adveio no ordenamento jurídico de forma mais incisiva. No capítulo de prisões, tem outras formas de prisão, e principalmente a discussão de prisão em segunda instância, que vai entrar na pauta. Ministro Fux já se colocou, né, segundo alguns outros ministros, como uma pessoa autoritária, mas que me parece que tem toda a boa intenção de pautar, de colocar todo um regramento jurídico, deu a liminar, o processo vai à mesa na sessão seguinte. E é assim que tem que ser, porque na maioria dos tribunais é assim que funciona. Eu vou me despedir, mas já deixando saudade, porque falar, como o Maurício pode perceber, não é muito meu tom. Poderemos ficar aqui sábado, domingo e todos os feriados falando sobre prisão e sobre as mudanças que impactaram, né, a nossa rotina com o pacote anticrime. Eu estou sempre à disposição, minhas redes de comunicação são abertas. Se o Maurício quiser, ele pode mandar todas as perguntas para o meu e-mail institucional, ivanadavi@tjsp.jus.br, e eu respondo para todos vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Para mim é sempre uma grande honra, um grande prazer, e creia, Maurício, Adriano e Natália, eu mais aprendo do que falo para os meus alunos.
Eu acho que é assim que nós vamos todos juntos, cada qual com o seu olhar, cada qual com a sua experiência, cada qual com a sua expertise, principalmente afeta o seu trabalho, a sua rotina, é que vamos tentar achar o fio de Ariadne para sair desse grande labirinto que chama segurança pública no nosso país. Muito obrigado. Doutora Ivana, nós é que agradecemos a senhora por essa brilhante explanação. O pessoal tem comentado bastante ali, o assunto realmente ele gera aí muitos questionamentos, e até em razão do avançado da hora, não tem como repassar todos efetivamente nesse congresso, mas eu gostaria de destacar aí, sobretudo, olha só, uma dúvida que nos traz o Marcelo Contato. Ele colocou o seguinte: a prisão em flagrante delito com uso de câmera tem uma certa repulsa em seu acolhimento. Ele questiona por quais motivos, especialmente porque temos, inclusive, um projeto de lei 446 de 45 para aprovação e não teve andamento, não é? Então, essas questões que envolvem aí filmagens de delitos e o uso das tecnologias, qual seria a sua opinião sobre esse tema? Pois então, o nome dele é Maurício? O Marcelo. Marcelo. Marcelo, eu sou uma apaixonada por inteligência artificial, tanto que falo sobre crimes digitais. A implementação de câmeras, principalmente para a nossa polícia, para a polícia, aquela que está na rua, aquela que está no embate, eu acho que ela tem a primeira força dela é exatamente garantir, né, a lisura do trabalho da polícia. Eu não sei se é isso que ele quer saber, Maurício, sobre o uso de câmeras pelos policiais, é isso? Ele Veja se é coloca isso. aqui, doutora, ele coloca aqui, ó, filmagens de um delito. Na verdade, acredito que seja mais com reconhecimento em linhas gerais, mesmo no judiciário, né? Então, nós hoje, exatamente por essa liquidez da informação, lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, roubando aqui a aula um pouquinho do Dr. Hoffman, lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, estão todos os atos de polícia judiciária que um delegado deve, né, se ater quando chega a ele o conhecimento de uma conduta criminosa. E não raras as vezes, a tecnologia traz à prova uma demonstração, principalmente de autoria, que hoje a gente nem precisa mais da oitiva de testemunhas presenciais. Hoje eu tenho a captação de imagem, onde todos os sistemas de segurança, no prédio da sua casa, na senhorinha que estava passando na hora e filmou, onde eles captam essa imagem, e essa imagem é apresentada ao delegado de polícia, que manda ao Instituto de Criminalista, que é a superintendência da polícia científica, dependendo da estrutura de polícia que tem em cada estado, de gravar, e aquela prova, que era uma prova técnica, né, virtual, passa a ser uma prova documental. Eu degravo toda aquela cena do crime e ela é encartada no processo quando o inquérito é físico. Hoje, São Paulo e a maioria dos estados, os inquéritos são digitais, e aquelas provas se tornam fotografias. Eu tenho processo de roubo a banco e de roubo a carga, onde praticamente a prova é a filmagem de todo o crime, onde eu, como juiz, a destinatária da prova, e assim como as partes, o delegado e o advogado e o promotor, assistem àquela cena do crime e que é validado, principalmente o reconhecimento do réu, principalmente a forma, a atuação do réu, a violência que é empregada, o reconhecimento que a vítima faz. Eu acho que a prova, e acho não, a prova é válida. Nós temos trabalhado, reconhecido essa prova dentro da validade. Hoje, a lei anticrime colocou lá a cadeia de custódia de prova, uma situação que sempre existiu, obviamente, sobre a validade e a garantia da prova, mas hoje o delegado de polícia tem que se ater, e tem o artigo ele é bem específico sobre a cadeia de custódia, a apreensão, o lacre dessa apreensão, a remessa ao Instituto de Criminalística, chega lá quem abre, tudo com lacre. Eu não sei se a polícia vai ter uma estrutura financeira para fazer tudo isso, e nem os institutos de criminalística, mas hoje a cadeia de custódia de prova garante a validade, via de regra, da apreensão de uma fita ou de um telefone celular,
onde toda a prova está ali guardada. É válida a prova, como nós assistimos ontem, hoje em São Paulo, no país inteiro, aquela violência que foi empregada num crime contra aquela moça na cidade de Ilhéus, aquilo é uma prova que provavelmente, com certeza, já está, né, juntada no inquérito policial. Então, a validade ela é reconhecida, eu não vejo nenhuma ilegalidade nisso, desde que tenha essa segurança, né, da cadeia de custódia de prova. E nunca se esqueça que um delegado de polícia é uma autoridade policial e tem esse munus público e esse poder de certificar a validade daquela prova, assim como eu tenho, como juíza criminal, tenho o poder, dever de ler aquela prova, reconhecer e disciplinar e dizer da validade, da utilidade dela dentro dos autos do processo, e a prova é válida e ampara uma condenação ou uma absolvição. Prova não é só para condenar. A gente tem que tirar esse mantra da cabeça. Delegado não investiga só para provar conduta criminosa. Delegado também investiga a realidade dos fatos que, às vezes, nega uma possível acusação. As pessoas... o sistema mudou, né? A gente tem uma leitura que existe para processar, para acusar, e não. Delegado, ele é garantidor da Constituição Federal, é o primeiro garantidor da Constituição Federal e tem esse poder, essa atribuição constitucional de trazer a prova para o processo, que depois vai ser analisada pelo Ministério Público para apurar uma acusação e, posteriormente, debatida dentro do contraditório. Hoje existe artigo específico que o juiz não pode condenar ninguém só amparado em inquérito policial, essa prova é renovada. As provas que são repetitíveis são renovadas na instrução processual e depois utilizadas na sentença. Existem provas, como, por exemplo, a filmagem, que são provas que não dá para repetir. Então, a validade dela, a integridade dela é analisada e firmada pelo delegado de polícia e, até prova em contrário, aquela prova é válida e serve para sustentar uma condenação ou uma absolvição. Não sei se era isso que queria. Acredito que sim, realmente sanadas as dúvidas. Como eu havia comentado, foram muitas as perguntas apresentadas. Peço desculpas aí ao pessoal que está em casa, realmente o nosso evento está chegando ao final, não tem como transmitir todas, mas agradeço sobretudo a participação de vocês, a participação aí, a gentileza da doutora Ivana também responder as nossas dúvidas. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Realmente, como eu disse logo no início da sua explanação, encerrando com chave de ouro o nosso evento, que é aí mais do que um congresso, uma grande jornada. Nós estamos há 3 dias falando sobre temas aí da atualidade que envolvem a segurança pública, sempre com grandes nomes do direito penal e do processo penal, profissionais aí de reputação aí que ultrapassa, não é mesmo, até as barreiras do verbo jurídico. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado.